Olá, gente, estamos finalmente chegando quase ao final da nossa corrida aqui com a disciplina, né, exaustiva. Estamos agora na parte da análise semântica, também conhecida como tradução dirigida por sintaxe, onde nesta aula veremos estes conteúdos e aí vocês estão vendo que teremos o retorno de uma prática com o Java CC para explorar pouco desse assunto, além desses outros, dessas árvores aqui, esquemas de tradução. Então, abrindo a caixa, né, a gente gastou bastante tempo aqui na parte da análise léxica, sintática, estamos aqui na parte da análise semântica agora, né, e ainda temos algumas coisas aqui para ver nas últimas aulas, né. Por que a gente gastou bastante tempo aqui? Porque aqui é praticamente o cerne, né, da compilação, inclusive a análise semântica é baseada na parte sintática. Então a nossa corrida segue para cá, né? Estamos chegando ao final. Então, ressalvas quanto a esse conteúdo, né? Nós vamos elevar o grau de abstração, ou seja, vamos ver das coisas mais de alto nível, né? Entender o mais geral, né? E foco no que ocorre ao invés do como ocorre exatamente, né? A gente não vai fazer práticas exaustivas como fizemos lá no início da parte léxica e sintática com o Java CC, porque não dá tempo também, porque é difícil ver as coisas acontecendo, então a gente vai mais entender, né, a teoria, e o que puder demonstrar vai ser demonstrado. Então é difícil de fazer paralelo com as linguagens de programação e ferramentas, né, desse conteúdo, até os materiais que eu me baseei para fazer a disciplina, os livros, né, da bibliografia, eles trazem exemplos bem simplórios de expressões, né, não trazem de comandos da vida real, das linguagens de programação. Né? Então, literatura só tem exemplos simples e a maioria do que eu vou mostrar aqui são coisas simples, mas dá para, né, extrapolar para o mundo real, entender como é que as coisas funcionam. Então, análise semântica, né? Semântica diz respeito a significado, né? Então, envolve a computação além do que é alcançado pelas gramáticas livres de contexto e algoritmos de análise sintática, né? Para saber o significado de um programa, né? Não é só ver se ele está bem escrito, né? Precisa de mais informações. Então, para se ter essas informações, é usada a tabela de símbolos, né, para implementar a semântica. Então, aqui tem um pequeno exemplo, né, de uma classe C com algumas variáveis, com declaradas, com escopos, né? Então, isso na tabela de símbolos tem que ser mapeado de alguma forma, né? Uma tabela que vai ter lá, por exemplo, aqui o nome da classe é C, né, as variáveis, os tipos que elas são, né? Aqui a gente tem um float aqui que é um método M, né? Então ele vai receber, né, um inteiro, outro inteiro e vai retornar um float e por aí vai, né? Então temos os escopos, né, cada um definido de uma cor, então a tabela de símbolos tem que dar conta disso, assim, para a gente entender se uma variável está declarada no escopo, se ela é acessível em outro, se ela foi inicializada e assim vai, que tudo isso tem a ver com análise semântica. Então, a análise semântica vai fazer o que? Usar essa tabela, onde são mantidos os identificadores, e vai inferir tipos, né, e propagar esses significados de tipos, né, para checar as expressões e declarações. Por exemplo, ela declarou uma variável e vai ver se o valor que ela está recebendo é daquele tipo mesmo. Então, vai parar toda a compilação. Se vocês olharem aqui, a tabela de símbolos, né, ela está envolvida em todas as etapas aí que a gente está vendo. Então, quais são os significados que excedem, né, que extrapolam, que extravasam o poder das gramáticas livres de contexto, né? Para saber, por exemplo, se x foi declarado apenas uma vez, né, x sendo uma variável, x foi declarado antes do seu primeiro uso, x foi inicializado antes do seu primeiro uso, x é um array, uma função, uma classe, x é declarado, porém nunca utilizado, né? Tá lá inutilmente. A que declaração ou escopo x se refere? Os tipos de uma expressão são compatíveis, né? Se declarou uma coisa, está passando um outro
tipo de valor para aquela função. As dimensões casam com o declarado, você declara um array bidimensional e depois vai tentar colocar tridimensional os valores, né? Então, deu para entender, né, por que a semântica é difícil, gente. Não é só a forma, não é só a sequência dos comandos, é coisa que envolve todo, né, o programa. Então, vai precisar de informações não locais, não é só a linha que está sendo analisada, né? E, por exemplo, nessa instrução aqui, faz sentido somar y com z? Será que são dos mesmos tipos? Depende de valores e não da sintaxe, né? Por exemplo, aqui int A10, né? O que a gente vai colocar dentro? Um array de inteiros, né? Na posição 10. Se a gente, né, colocar aqui o valor, a casinha 10, ele recebe o valor 1, tá, beleza, mas posso colocar ABC, por exemplo, né, na posição 11, será que suporta isso? Linguagens funcionais suportam, né, mas, por exemplo, linguagem imperativa, né, orientada a objeto, já não. Outros exemplos aqui, referências, né, os endereços podem envolver computação, por exemplo, o valor que vai ser guardado lá na casinha 10 mais algum valor da base do array A é o número 6, né? Mas base o que é? Uma variável, está declarada onde? Então, para saber calcular esse endereço vai ter que ser resolvido o que é a base. Então, notem como é difícil, não é só olhar apenas uma linha, né? A gente tem que ver, né, se A é inteiro, é string, né, se a gente pode atribuir valores. Então a semântica é difícil por causa disso. Então, já que é difícil, mas como que é implementada? Como que acontece, né? Sempre temos artifícios, né? Então, formalmente, a semântica é implementada através da tradução dirigida pela sintaxe, ou seja, enquanto está fazendo a sintaxe, vai traduzindo, vai inferindo algumas coisas, e a gramática de atributos, ou seja, a nossa gramática vai guardar valores além dos sintáticos, ela vai ter outros valores que vão ajudar na computação, identificação de tipos, de valoração, né, dos símbolos e por aí vai. Então, semântica dirigida pela sintaxe. O conteúdo semântico de um programa está intimamente relacionado com a sua sintaxe. Então, o significado de um programa é relacionado com a forma como ele está escrito, esse programa. E linguagens de programação modernas costumam seguir esse princípio aqui da semântica dirigida pela sintaxe. Então, tradução dirigida por sintaxe, do inglês é isso aqui, Syntax Directed Translation, né? Geração de código enquanto prossegue a análise sintática, né? Então, vamos fazer o que? Traduzir direcionado ou dirigido, né, pela sintaxe. E as ações semânticas vão ser associadas às regras de produção da gramática. Então, nas regras que a gente já está acostumado a usar, vão ser associadas mais algumas coisas, né, as regras para se fazer essa parte da semântica. Então, é uma forma simples, né, de atrelar a semântica à sintaxe, colocando essas regras aí, né, associadas. Então, aqui está um exemplo, a gente temos as regras, né, sintáticas, né, já tradicionais, vamos declarar alguma coisa, tem um tipo e tem um var aqui, o tipo pode ser real ou inteiro, e var é, digamos, uma variável, né? Então, isso aqui é as regras normais e aqui são as ações semânticas, que vai acontecer o que, olha, a gente vai definir atributos para esse T, atributos para esse T aqui, e quando essa regra aqui for executada via, né, derivação ou redução, vai se adicionar na tabela de símbolos o nome da variável e o tipo dela, né? Então, essas ações, como eu falei, são executadas quando as produções são processadas, né, via derivação ou redução, e visam o que? Gerar ou interpretar código, armazenar informações na tabela de símbolos, como está aqui, ou emitir mensagens de erro, né? O tratamento de erros também é dessa forma. Por exemplo, usa uma produção que tem erro, chama a rotina que está embutida aqui
na regra, né? Nessa extensão da gramática. Então, isso é o que a gente chama esquema de tradução dirigida pela sintaxe, essa partezinha aqui que está em azul. Então, como é que a gente implementa essas ações semânticas aqui usando o Java CC? Temos aqui um pequeno trecho, né, um método start, e a gente sempre via que tinha esse abre e fecha chaves, a gente nunca utilizou. Então aqui é que vão as ações, né, que a gente vai fazer enquanto está sendo analisada sintaticamente essa expressão aqui, que seria um A ou um B, final de linha. Isso aqui poderia repetir várias vezes, né? Então nós vamos trabalhar aqui, né, e aqui colocando código Java, e tudo isso vai ser jogado lá no código do parser, na classe criada. Então, outro exemplo aqui, onde só temos um token, né, o while, está aqui declarado ele, o método start. Então, aqui onde tem a parte de declaração de variáveis, eu posso declarar uma variável chamada t, do tipo token, que eu vou receber esse token aqui. Então, quando ele for encontrado pelo analisador léxico, está devolvendo e colocando a referência para esse t. Então, eu posso perguntar para esse t aqui depois em que linha que ele inicia o comando, em que linha que termina o comando, em que coluna inicia, em que coluna termina. Então, utilizei aqui as chaves anteriores no método e nas posteriores, né? E porque tenho declarado a variável aqui para poder pegar essa referência. Então, o que vai ser criado lá no código do parser, o método start, token t, né? Veio ali da minha declaração. Essa parte aqui de consumir, quando consumir o token while, faz o que? Retorna a referência para a variável t, e depois ela está sendo utilizada ali embaixo. Então, como exercício, implemente um analisador que faça a validação de somas, né? E ainda contabilize o resultado. Então, não é só ver se as expressões estão bem formadas, mas também ver o significado delas, né? 15 mais 3 vai dar 18, e aqui essa outra expressão, né? Então, é o nosso adder, né? O nosso somador, né? Não é difícil de fazer a parte sintática, então vamos acrescentar mais a parte semântica, né? Tentem fazer, não conseguindo, então vamos adiante, ó. Criar um novo arquivo JJ, né? Onde que a gente vai ter as declarações dos tokens, né? O sinal de mais, o que é um número, é um algarismo de 0 a 9, o que é a nossa parte da soma, no mínimo um número, né? Que pode ser acompanhado, né, ou não, por essa outra parte aqui de ter um mais e um outro número, né? Isso aqui a gente pode repetir várias vezes, todo esse conjunto de um número mais outro número, e assim vai. Então esse é o nosso somador, que por enquanto não soma, só valida as expressões, né? Depois a gente vai acrescentar as ações semânticas, que aí transformam esse código aqui, que era só uma linha, em várias aqui, né? Que temos a declaração de quem que é o token, quem que é o valor que vai ser acumulado do somador, né? E tem mais um i aqui para pegar o valor do token, converter para inteiro, por aí vai. Então dá um certo trabalhinho, né? Lidar com Java, com eBNF, né? Com sintaxe, com semântica, né? Fica um pouco complexo. Então, como avaliar e retornar o valor da expressão? Então, por padrão, os métodos gerados pelo Java CC via produções eBNF, né? Como start, eles só verificam se a entrada bate com a especificação, né? Por exemplo, aqui que inicia pelo start e tal, né? E a gente pode colocar nessas produções eBNF para retornar valor, né? E colocar mais funcionalidades, né? Então nós vamos misturar Java com eBNF, né? Vai ter só um esqueleto e nós vamos desenvolvendo. Vocês já perceberam ali. Então nós vamos avaliar, retornar os valores, né? Então
Nós podemos acrescentar qualquer código Java, como mostrei aí, né, as declarações, né, o que é feito aqui, pega o valor do número que é lido, atribui para a variável t, depois pega a image, né, o que é o valor léxico desse token, né, converte ele para um inteiro, atribui aqui para um acumulador chamado value, aí aqui com outra parte do outro número, né? Se tiver, também está aqui, com o sinal de mais eu não faço nada, né? Aí também pega esse t, converte ele, o léxico, para um valor inteiro e vai somar com aquele valor que já estava calculado aqui e atualiza o valor, né? O totalizador. E no final retorna o valor, né? Então, ó, o start aqui vai ter, em vez de void, vai ter int. Então tá aqui, né, as ações semânticas para calcular o valor de uma expressão de adição. Então esse código que a gente coloca aqui é copiado textualmente para o método lá que o JavaCC vai produzir, tá todo aqui ele, né? Então a parte aqui das declarações, né, de testar, de consumir o símbolo de mais, consumir o número, né, converter o valor lá do token para inteiro e atribuir, somar aqui com o valor acumulado. Então, tá aí cada uma das partes. Então, como o método retorna um valor, nós temos que alterar lá no método principal que o chama, né? Então, sempre aqui lá no nosso main, a gente parse.start, só que agora tem que utilizar uma variável para receber o valor que retorna e a gente imprime aqui o valor de retorno. Então, como é que a gente pode criar variáveis globais, se for de interesse, né? É uma classe, né? Ali o parse. Então, a gente pode ir lá e declarar, né, que o que for declarado aqui vai ser transmitido lá, né, para o arquivo .java. Então, a gente cria naturalmente. Como criou a variável aqui, ela vai aparecer aqui no arquivo .java. Às vezes é útil, né, para fazer um acumulador, né, se você vai passar valores entre métodos e tal, talvez seja útil. Então, exercício 1, implemente um analisador que faça a validação de código binário, né? Você vai ter os dígitos 0 e 1, né, os algarismos, e ainda conta a quantidade de dígitos 1, né? Por exemplo, aqui no número 3, quantos dígitos 1 tem, né? Vai contar aí que só tem 2. Então a resposta tá aqui, né? O que a gente vai ter como dígitos válidos, só o 0 e 1. E o que é o número binário? Uma quantidade, né, maior do que 0 de zeros e uns. Então a parte sintática é fácil, a parte de contar, que daí envolve a semântica, ver o significado, o que interessa, o 1, né? Vamos precisar das declarações aqui para resgatar, né, acessar o valor léxico do token. Temos a quantidade de uns aqui, um acumulador, né, e outra variável dígito aqui que é para pegar, né, o valor da imagem, né, e converter para inteiro, né? Então converte para inteiro o valor da imagem, vê se é 1, se for igual a 1, incrementa a quantidade de uns e depois retorna essa quantidade. Na tradução dirigida por sintaxe, então variáveis vão ser associadas aos símbolos da gramática aqui, né? Então, tanto terminais como não terminais vão ter atributos. E os atributos eles são povoados, amarrados durante o processo de reconhecimento das sentenças, né? Vão ser preenchidos esses atributos. Então, por convenção, o valor associado a um símbolo terminal, né, T é denotado por t.lexval, né, valor lexical. Né? Por exemplo, nessa produção f deriva número e em certo momento esse número vai assumir o valor de 3, então se fosse consultado o valor léxico de número aqui teria retornado 3. Né? Então esse valor é devolvido pelo analisador léxico lá no
Java CC a gente consegue isso pegando o image, né? O nome do token, ponto image, volta o valor que foi substituído. Então, exemplos de atributos que a gente pode ter sobre uma variável, o tipo de dado que ela tem, né? Essa variável é o nome, o tipo dela é string, o valor que ela recebe, né? Por exemplo, fulano, o local que está em memória, o apontador, que é para onde que ela aponta, né? Se é para um código objeto, se é para uma função, um procedimento, etc. Né? E quantos dígitos significativos essa variável tem, né? Quantos casas após a vírgula ela armazena. É parecida com a orientação objeto, né? Onde a gente tem conceitos de classe e objetos. Né? Os símbolos, então, as letras, né, maiores, aí, os menores, os terminais, não terminais, seriam uma classe, né? Cada um deles representando uma classe, né? Classe do símbolo inicial, do símbolo A, do símbolo B e assim vai. Né? Então a gente pode ter várias instâncias dessas classes paraleladas na árvore de derivação. Seria como instanciar cada uma delas em algum local. Né? Tem o S lá na raiz, mas aqui também tem S, aqui também tem S, aqui tem B, aqui tem B, aqui tem if, aqui tem if, né? Todos descendem da mesma forma, né? Que seria a classe, só que teríamos vários objetos, várias instâncias em locais diferentes da árvore. Então, quando a gente usa uma regra da produção, por exemplo, C leva para B, C leva para B, os símbolos gramaticais de seus atributos são instanciados, né? São povoados. Vamos ver um exemplo, então, para essa gramática, onde a gente tem a declaração de uma variável. Né? A declaração vai ter um tipo e o nome da variável, né? O tipo pode ser real ou inteiro. Então, aqui são as anotações semânticas, né? Os valores que vão ser recebidos conforme cada uma dessas produções aqui for reduzida. Né? Nós vamos fazer de forma ascendente, né? De baixo para cima. Né, para a variável real peso. Então, como é que aconteceria? Estamos aqui, vamos subir, fazendo reduções. Então, o real vai ser reduzido para T, né, o nome da variável é peso. Então, vamos ver como é que se comporta. Então, na redução da produção 2, né, que é real se tornar o T, o atributo tipo associado a T, né, aqui temos o atributo tipo receberá o valor R. Por quê? Porque foi reduzido o T para real. Né? Então, o atributo tipo do T recebe R, né, conforme o tipo. Se fosse íntegra, receberia I. E quando for reduzido essa produção aqui para D, né, T var virar o D, o nome da variável e seu tipo vão ser inseridos na tabela de símbolos. Né? Por quê? Porque aqui chama uma função, mdd tab sim, né, recebe o nome da variável, que é peso, e o tipo dela é o que já estava guardado aqui, o tipo R. Então, esse atributo nome var vai voltar lá do analisador léxico, como eu já expliquei anteriormente. Então, aqui estaria uma gramática para uma calculadora simples, onde faz mesmo o cálculo. Né? A gente tem aqui as produções sintáticas, as anotações semânticas, né, que vão fazer a tradução guiada por sintaxe, né, e como é que são pegos os valores povoados e passados de um membro para o outro. Né? O analisador léxico devolve o valor do F, lá que são os dígitos, aí depois, né, esses valores vão sendo propagados para cima, né, para cada um dos atributos, né, que precisam ser povoados até que se chegue lá na raiz da árvore, né, que vai imprimir o valor da expressão encontrada. Então, o valor, né, do cálculo vai estar guardado aqui, ele vai vindo dessas outras produções. Então, temos uma soma mesmo, aqui é o operador que faz a soma entre um termo e outro, aqui que multiplica um termo e outro, né? Então, se a gente implementar isso aqui, vai estar calculando realmente o valor da expressão que a gente fizer, que tenha mais vezes e parênteses.
Aqui, pessoal, nós vamos fazer a diferenciação entre as árvores, né? Temos a árvore de derivação, que a gente já conhece, a de derivação anotada, né? Seria essa, porém já com os atributos, né? Eles avaliados e propagados entre, né, os nós que estão na árvore, e a árvore de sintaxe, que é uma árvore um pouquinho reduzida, que conta a mesma história que está aqui, de uma forma, né, bem mais simples, bem mais resumida. Então a gente já sabe, né, que durante o processo de análise de uma sentença, aqui tem um exemplo para essa gramática e de expressões, uma árvore de derivação vai ser construída, né, partindo lá do símbolo inicial, vai expandir, né, L leva para um E e um igual, né, vamos abrindo aqui até que nas folhas a gente tenha o que realmente são os símbolos terminais. 2 vezes 3 mais 4 vai ser igual a alguma coisa, né? Então, esses atributos aqui que estão em azul vão ser calculados, né, à medida que essa árvore aqui vai sendo expandida, né? Então, os atributos de cada um desses nós vão receber valores com base nas ações semânticas que acontecem de forma concorrente à expansão ou redução da parte de sintaxe. Então, dá para ver que as folhas contêm os terminais que foram, né, quebrados em tokens pelo Nether Lexic, então vão popular os atributos aqui, né, do fval, depois vai passar do fval para o tval, né, e assim vai até subir lá no L, né, para a gente ter o valor final da conta. Então, a árvore de derivação anotada, o que é? Uma árvore de derivação dos valores dos atributos, né, foram preenchidos, foram calculados, né? Então, a gente chama isso de decorar, né? Quando vai computando os valores dos atributos dos nodos, né, é chamado de anotar ou decorar a árvore de derivação. Então, igual vira um pinheirinho, assim, colocamos os enfeites finais, que são os atributos já calculados, né? Então, está aqui uma árvore de derivação anotada, né? Vocês estão vendo, né, os atributos de cada um dos símbolos, terminais e não terminais, e depois, mais à frente, a gente vai ver como esses valores são propagados. Por hora dá para a gente entender aqui, né, o F passa para o T por onde, né? Aqui temos uma regra de derivação, T leva para F, porém quando isso acontece significa que Tval recebe o valor de Fval, então o valor os atributos vão subindo, né? De modo aqui, ó, quando a gente tem a multiplicação, já está multiplicando mesmo, 2 por 3 aqui, se a gente olhar aqui, ó, temos aqui, ó, Tval recebe o valor de T1 vezes o F, né, que é isso aqui, ó. Então vai guardar aqui o valor da multiplicação, que propaga para cima, que depois da soma vai somar um lado com o outro, vai ter 10, né, até chegar lá na parte superior da árvore. Então o aviso que vai aparecer aqui, né, as ações semânticas aqui calculam o valor da expressão matemática. Agora vamos ver oficialmente o que é a árvore de sintaxe, né? É uma forma condensada, resumida, né, da árvore de derivação. Os operandos aparecem como folhas na árvore, né? Então os terminais estão lá nas folhas, e os operadores são nodos interiores da árvore, né? São os troncos, os ramos. E vão ser omitidas produções simples, que levam de um não terminal para outro não terminal, né? Então, para resumir, para mostrar só o que interessa. Então, está aqui a árvore de derivação de 2 vezes 3 mais 4. Notem que tem essas produções de não terminal para não terminal, né? E a árvore de sintaxe ela fica bem mais sucinta e conta a mesma história, né? 2 vezes 3 mais 4. Então, como dá para perceber, gente, é uma árvore de sintaxe, ela é mais resumida, e ela também é uma representação intermediária da sentença de entrada, ou seja, o teu programa-fonte vai ser traduzido para uma árvore de sintaxe.
Então ela permite que a tradução para código objeto que vai ser executada mesmo seja desligada da análise, ou seja, depois que você tem a árvore de sintaxe, não se olha mais para o código fonte, né? É a partir dela que vai ser gerado o código objeto. E ela é realmente construída, enquanto que a árvore de derivação pode não ser explicitamente construída, né? Então, a computação sempre se preza por ser sucinto, usar menos memória, menos recursos. Então, é claro que uma árvore menor, né, a que melhor retrata teu programa, vai ser utilizada. E aqui eu coloquei um aviso, ver aula Plus, que vai ser sobre o JJ3 e o JTB, que são um ferramental que vem junto com o Java CC para a gente lidar com árvores. Então, assim que puderem, que tiverem curiosidade, eu vou deixar postada essa aula aí para vocês entenderem, se quiserem mexer com as árvores de fato, né, além do que a gente está vendo aqui. Então, como é que a árvore de sintaxe ela é construída? Via ações semânticas. Então, junto com cada produção, né, temos as ações semânticas que vão gerar ora folhas, ora nodos, né, de cada uma desses não terminais e terminais aqui. Então, vamos ver como é que isso acontece. Já adianta através dessas funções aqui, usando os atributos associados a ela, e cada uma dessas funções retorna ponteiros, né? Esse PTR significa ponteiros. Então, os nodos são criados via as funções gera-nodo, onde ele espera um operador, um filho esquerdo, um filho direito, né? E o gera-folha, que é um dígito, né? E vai receber esse valor lá do analisador léxico. Então, os nodos têm ponteiros para outros nodos, né? Então, temos aqui um nodo, ele vai ter um ponteiro para um filho esquerdo, um filho à direita, aqui outro nodo, filho esquerdo, filho direito, e as folhas, né, só guarda o valor léxico. Então, seria isso aqui, ó, usando essa função gera nodo, ela tem um operador, né, mais um filho esquerdo, filho direito, né, e as folhas estão em verdinho aqui, que só tem o atributo dígito e o valor léxico associado. E daquelas ferramentas que eu falei ali, o J3 e o JTB, a gente tem classes, né, que espelham isso aqui. Temos lá um nodo, né, que ele tem quem que é o pai dele, quem que são os filhos, o identificador, o valor que ele guarda, né, e uma referência para o parser, né, só para ilustrar, né, a parte teórica, a parte prática que vai ser mostrada naquela aula adicional plus. Então, as ações para gerar a árvore de sintaxe, né, como eu já expliquei, esse PTR aqui é um ponteiro retornado pelas chamadas de funções. Aqui também, né, cada um desses não terminais, né, vão ter os atributos de ponteiro também, né? E o que é esse né? Um diferenciador, né? Porque aqui tem o E, que é o pai, aqui tem o E, que é filho, então para diferenciar cada um deles. Então, junto dessa gramática aqui de cálculo, né, de expressões, mostrou-se um exemplo de esquema de tradução, né, que é uma extensão de uma gramática. Então, a gente fez o que? Estender essa gramática com ações semânticas, que é um esquema de tradução, que no caso, esse aqui calcula o valor da expressão mesmo. E isso foi levado a cabo, né? Isso foi efetivado via associação, né? Ou adição de atributos aos símbolos gramaticais e ações semânticas adicionadas às regras de produção, né? Então, os atributos dos símbolos terminais são calculados lá pelo analisador léxicos, os dos demais símbolos são calculados durante a execução das ações semânticas, né? E ações semânticas que foram adicionadas às regras de produção, né? Lá que se dá a avaliação de atributos, como é que acontece na chamada de procedimentos ou funções, né? Vai efetivando aquilo que está sendo orientado, e os atributos vão passando de um nó para o outro. Então, um esquema de tradução vale-se de 3 passos. Então, fazer análise da cadeia de tokens do texto-fonte e construir a árvore de derivação,
construir um grafo de dependências entre os atributos, né? E caminhar no grafo de dependências para avaliar as regras semânticas associadas aos nodos da árvore, né? Então esses dois assuntos aqui a gente vai ver na próxima aula, que vai falar também sobre tradução dirigida por sintaxe, né? Ou como queiram, análise semântica. Para ilustrar, gente, vamos ver um esquema para traduzir expressões infixas, né, que é o modo convencional que a gente faz cálculo na matemática, né, para as pós-fixadas, né. Então vocês vão ver que as ações, né, aqui a gente tem a gramática, as ações vão estar entremeadas, ou seja, no meio, ó, dos símbolos da gramática. Aqui tem símbolo, as ações estão aqui no meio. Então, quando for reduzida essa produção 2, será impresso, né, a função print, o símbolo, né, associado ao P. Então, o P é o operador, né, vai ter que imprimir um símbolo associado, né, com o operador, esse atributo aí. Da mesma forma, para redução da produção 3, né, o valor do símbolo num será impresso também. Então é uma gramática que, enquanto vai acontecendo a análise sintática, ela vai imprimindo algumas coisas. Por quê? Porque a gente quer traduzir a expressão que está sendo analisada da forma convencional para uma pós-fixada, né? Então já vamos entender isso aqui. Então, notação pós-fixada, também conhecida por notação polonesa inversa, né? E ela é muito usada, né? Ela é o meio de utilizar essas calculadoras HP aqui famosas pelo uso dos engenheiros, né? Quem faz faculdades ligadas à engenharia, fazer muitos cálculos. Então essa calculadora ela exige, né, que os valores, as operações sejam digitadas nessa notação polonesa inversa. Qual que é a vantagem? Elimina parênteses, né? E reduz o número de passos lógicos nas operações binárias, né? Vai levar menos processamento para executar as operações. Então vamos ver um exemplo aqui da comparação entre um cálculo da forma infixada e na pós-fixada. 10 mais 6, né? O que a gente está acostumado, e nessa outra notação é 10, 6 e mais, né? Primeiro os operandos e depois o operador, né? Aqui com parênteses, então para isso aqui levar a cabo, primeiro fazer 1 mais 2, né? Depois multiplicar aqui, somar com 5 menos 3, aqui a gente tem que fazer dessa forma, e nota que não tem parênteses, né? 5, 1, 2 mais 4, parece, tá, como é que vai dar certo? Já vamos entender. Então aqui, ó, né, de forma pós-fixada, 3 mais 4, que seria como 3, 4 mais. De forma infixada, né, o tradicional 3 mais 4. Então, né, até no modo de pensar, de digitar, quando é na pós-fixa, a gente tem que mudar o nosso costume, né? Primeiro digitar os números e depois os operadores. Então, uma grande vantagem dessa notação é que pode ser operada por uma estrutura simples como uma pilha. Então, vamos ver um exemplo aqui na notação convencional, na pós-fixada, como é que seria. Então, quero fazer essa soma 10 mais 5 vezes 3. Então, como é que está sendo feito aqui? Ó, 3, 10 e 5 mais vezes, né? Então, como é que isso acontece? Ó, digita 3, foi para a pilha. Digitou o 10, então empilhou em cima do 3. Digitou 5, empilhou em cima do 10. Aí quando é digitado o primeiro operador, o mais, é feita uma operação binária de somar quem está ao topo da pilha e quem está abaixo. Então está fazendo o que? A soma de 5 com 10 dá 15. Quando digita o operador vezes aqui, vai multiplicar o topo da pilha com quem está abaixo, né? Operação binária, um termo com o outro, vai dar 45. Então nota, uma estrutura simples, né? E não precisou de parênteses, né? E se quiserem ver um exemplo mais elaborado, abram esse link aqui que é mostrado esse cálculo aqui, 4 elevado ao quadrado
depois é multiplicado por isso aqui, menos, dividido e tal, mostra passo a passo com essa estrutura de pilha. Fica interessante ver o poder, né, dessa notação. Ao mesmo tempo ela é poderosa e ela é simples. Então vamos ver um exemplo aqui da análise de uma sentença que está na forma infixa, né, e através destas anotações semânticas aqui de tradução vai gerar para essa sentença, né, a notação pós-fixa dela. Então vamos fazer aqui a análise descendente, né, LL, com a derivação sempre mais à esquerda aqui, né, começamos expandindo e leva para a terra, vai sendo montada a arvorezinha aqui para essa expressão, bem tranquila, né, substitui T por um número, né, por enquanto a gente não está mostrando o que acontece com as ações semânticas aí ao lado, né? Vamos só fazer a análise sintática e a expansão aqui da árvore de derivação. Até chegar aqui vai ter um operador, um outro número, né, para fazer essa outra parte. 5 menos, né, menos está aqui, 4 vai aparecer aí, né, depois vai ter mais um operador que é para fazer C+, e o 1, né, de operando. E o último R lá vai ser vazio. Tá, então tá aqui a árvore de derivação 5 menos 4 mais 1 para essa sentença. Então, qual que é a ordem de execução das ações semânticas, né? Nós estamos caminhando para esse lado aí, né? Fizemos análise, só que as ações semânticas vão acontecer de forma concomitante. Então, é desenhada a árvore de derivação e agregadas as ações como se fossem folhas da árvore, né? Então, essas ações em azul vão aparecer como folhas da árvore, né? Como fazendo aqui, para essa produção T leva para num, e aqui o print seria isso aqui, T leva para num, o print é como se fosse um filho, né? E o num tem o valor 5. Então, esse formato aqui é válido tanto para as ações especificadas à direita, igual essa está à direita da regra de produção que está aqui, ou quando as regras aqui são entremeadas aos símbolos gramaticais. Ó, isso aqui em azul está no meio, está entre a regra de produção e aqui tem outros símbolos de regra de produção. Então, as ações, essas em azulzinho, vão ser executadas quando as folhas, né, aqui está aparecendo como uma folha, forem visitadas segundo a estratégia Deep First, né? Visite primeiro os em profundidade, busca em profundidade. Que agora vamos ver o que é o algoritmo Deep First, né? Deve haver uma ordem para caminhar nessa árvore de derivação para avaliação dos atributos dos símbolos, né? Esse caminhamento se inicia lá na raiz da árvore e deve visitar todos os nodos da árvore. E a forma de caminhamento normalmente utilizada é esse caminhamento em profundidade. Então, o que é a busca em profundidade? A visita de um nó só acontece depois de todos os filhos terem sido visitados antes, né? Então, vai visitar esse cara aqui? Não visita ele primeiro, vê se ele tem filho. E assim vai. Vai visitar esse cara? Não, vê primeiro se ele tem filhos. Até se chegar lá nos filhos. Quando chegar nele, daí visita eles, né? Vocês vão ver que vai ter esse esquema de percorrimento, que vai para baixo e vai caminhando da esquerda para a direita. Então tá aqui a diferença, né, entre busca em profundidade, né, ela vai fazendo esse caminhamento aqui, e a busca em largura, né, que a busca em largura vai indo pro lado e depois ela vai descendo. Já a profundidade vai primeiro lá no mais fundo e vai voltando para depois subir. E qual que é o algoritmo? É isso aqui, vai fazer o Deep First de um nodo N. Então, para cada filho F desse N em azul, da esquerda para a direita, faço o quê? Chama o próprio algoritmo passando os filhos de N, né? Então, ele é recursivo, né? Aí vai empilhando chamadas Deep First de todos os filhos. Aí, quando visitar todos os filhos, aí sim visita o nó N, né? O pai
deles, né? E se esses filhos tiverem filhos e está sendo chamado de forma interativa, também acontece a mesma coisa. Vai visitando os filhos dos filhos para depois só visitar o pai dos filhos até voltar na chamada inicial do pai de todo mundo. Aqui também tem um link que mostra o percorrimento com essa estratégia de profundidade, né, para uma estrutura que vocês podem colocar quem que vai ser o primeiro a ser visitado, né, e tal, pode mudar o número de nodes, é bem interessante para estudar a estrutura de dados, né. Então note que o compiladores vai puxando vários assuntos, né, e a gente sempre tem que entrar em alguns becos para resgatar alguma parte da estrutura de dados, a parte, né, de trabalhar com pilha, né, para trazer o assunto aqui, tornar mais claro, mas só damos uma pincelada por cima para não ficar muito extensivo, né, muito cansativo. Então vamos ver aqui como é que fica a visitação dessa árvore de derivação anotada, né, sendo que as ações semânticas estão também como folhas, né? Então, qual que é a ideia? Que essa expressão infixada seja transformada numa pós-fixada pelo uso, né, das ações semânticas e com essa árvore sendo visitada com a estratégia Deep First. Então, ela vai gerar e imprimir essa mesma expressão na forma pós-fixada. Então, vai ser aplicado, né, aquele algoritmo, vai visitar quem, né? Vai visitar esse cara, mas ele tem filho, vai visitar esse cara, mas ele tem filho, então visitar esse cara, mas ele tem filho, então o primeiro nosso é visitado é esse aqui, né? O que que faz? Não faz nada, né? Não tem atributo para ser calculado. Aí depois vai visitar os filhos do lado direito. O que que é esse cara aqui? Ação semântica, print 5, imprima 5. Então o que vai acontecer? Né, tá piscando ali, imprimiu 5, já está começando a traduzir a expressão. Vai visitar esse cara aqui agora, né? Visita ele, vai vir pro outro lado, tem filho, tem filho, tem filho, vai chegar aqui no símbolo de menos, não tem nada associado, vai voltar, tá indo na profundidade aqui, não tem nada para fazer. Voltou aqui, print 4. Então agora temos uma ação semântica, tem que ser executada, né? Imprime o número 4. Então tá aqui, imprimiu o número 4. Agora vai continuar a visitação, veio para cá, imprime o menos, né? Print menos, né? Vai imprimir o menos aqui embaixo. Agora vai vir para esse outro ramo, vai vir na profundidade, vem para cá, aqui não tem nada, mas é só ordem de visitação, vai imprimir o 1, né? Então vai estar piscando aí, vai imprimir o 1 aqui embaixo, volta, volta, até por final vai imprimir aqui o mais, né? Depois vai visitar aqui, depois vai visitando aí os pais, ó, pá, até chegar lá no 18 lá em cima, e essa expressão, né, foi traduzida da forma infixada para pós-fixada pelas essas ações semânticas aqui, né, de acordo com a árvore sendo visitada com a estratégia Deep First, está aqui a expressão. Então vamos para a prática agora, nós vamos implementar com o Java CC um esquema de tradução, né, da forma infixa, né, para pós-fixa. Exemplo do que foi mostrado aí, né, naquela árvore. Então temos uma gramática aqui, né, e a gente está vendo que ela tem problemas, né, de recursão à esquerda. Aqui já teria, né, um percalço lá na implementação, por isso já vamos eliminar a recursão à esquerda aqui para colocar essa gramática lá no arquivo JJ e a gente continuar os trabalhos. Então tem que fazer, né, essa gramática, né, e vamos à frente. Vocês podem também baixar o projeto pós-fixa da aula de hoje e importar para o Eclipse, né? Então vocês podem vasculhar o código do parser e testar expressões, né? É o que ele vai fazer. Então
tá aqui o código, né, para essa gramática. Aqui temos a classe main, que vai chamar, onde vai pedir para digitar uma expressão aritmética, ponto e vírgula para finalizar, né, e ele só vai dizer se a expressão está ok ou não, né, por enquanto só valida a sintaxe. Então, nós temos apenas esse reconhecedor que exibe mensagem de erro em caso de erro de sintaxe, né? Podem testar aí. Então, nós vamos transformar ele em um tradutor que vai exibir na saída padrão a forma pós-fixa da expressão que foi repassada, né? E como é que nós vamos fazer isso? Através da inclusão de ações semânticas na gramática, né? A parte prática desta aula. Então, nós vamos inserir o que está em azul, que são as ações que vão traduzir a expressão para a forma pós-fixa. Então, aqui temos a parte sintática tradicional de antes. Nós vamos criar uma função chamada emit, que vai imprimir, né, um símbolo de mais, um emit aqui que vai imprimir o símbolo de vezes, e um emit aqui que vai imprimir o valor do token. Tá? Então, emite uma função, um print, que vai gerar uma saída do tradutor, e num int lexval vai obter a obtenção do atributo textual do token, a image do token, né? O valor dele. Então, tá aqui a gramática. Como é que eu vou traduzir lá para, por exemplo, aqui expressão 1, que tem mais termo, e daí tem essa ação semântica aqui, é isso aqui, né, que a gente viu, né, colocar entre chaves código Java, né, então tá aqui o mais, esse mais, termo, que é, tá aqui uma eBNF, aqui tá o código Java da ação semântica, aqui tá eBNF de novo, né, e por aí vai. Então, traduzindo a ação para a produção de multiplicação, né? A mesma coisa, tá aqui multiplicação, emit vai ser uma função que a gente vai ter que criar, tá? Aqui nessa validação no arquivo JJ, ele não vai falar que não tem essa função, né? Ele não está validando o código Java, tá só validando os códigos, né, da metalinguagem, né, do Java CC. Então, quanto à ação associada à produção do não terminal fator, né, é necessário obter acesso ao lexema, né? A gente quer pegar o valor da imagem do token, né? Então, a gente vai ter que declarar um token T e pedir o valor dele, né? O T-image aqui, tá? Então, é uma declaração Java que receberá a referência do número, né, que vai ser reconhecido. Número int atribui para a variável T e a gente pede o atributo da imagem para passar para essa função emit. Então, o que vai gerar? O token T vai ser esse carinha aqui. Quando a gente pega aqui, diz, ó, emit, ó, tá chamando uma função e passando como parâmetro que é recebido do t.image. Então, nós vamos adicionar o método emit ao analisador dessa forma aqui, ó, lá na classe do parser, vamos criar um método public void emit, que recebe uma string, e o que ele vai ter de corpo, um system out print s mais um espaço. Então, ele vai enviar uma string concatenada com espaço para saída padrão, para diminuir o código das ações, né? Em vez de em cada ação semântica ter um system out print, eu fiz o que? Criei um emit e chama emit em vez de chamar todo esse comando aqui. Então, esse método vai ficar disponível para ser usado nas ações semânticas, como vocês já perceberam. Então, vamos ver aqui, ó, verificar se o tradutor funciona misturando precedência e parênteses, né? Colocar uma expressão assim, ver o que sai, coloca uma expressão desse tipo, ver o que vai sair, essa aqui, né? Então, expressões mais complexas. E a saída esperada é que os operadores vão aparecer depois dos operandos, né? Ou seja, nós estamos implementando a notação pós-fixa, né, polonesa inversa.